E como que era antes, Lari? Tipo, como que era a sua rotina? Você tava morando em Criciúma? Eu morava em Criciúma há uns 3 anos, assim. Mas a minha cidade mesmo é uma cidade de 10 mil habitantes. Tipo, muito pequenininha. E aí... Como que ela É chama? Balneário Gaivota. Fica em Santa Catarina. Fica em Santa Catarina. É uma cidade, tipo assim, praia. Todo mundo se conhece. É turística, assim, só que é uma cidade muito pequena. É próximo de onde? De qual? É próximo de Torres, sabe? É Criciúma, daí vem Sombrio, Torres, que daí já é Rio Grande do Sul. Então eu moro, tipo assim, morava muito pertinho do Rio Grande do Sul, né? Você sabe, eu sou de Cachoeirinha. Cachoeirinha é Rio Grande do Sul. Eu sou de lá. Mentira! Mentira! E Você, a mas você gente- não tem sotaque Não, tanto. eu moro aqui há 17, 18 Por isso, anos. por isso. Já perdi tudo. Porque, meu, o sotaque do Rio Grande do Sul, É ele é forte. muito forte, assim, é nítido, né? O Mas eu não Santa sabia. Catarina também, tá? É? Nossa, mas eu É, achei eu que juro. super perdeu já. Eu juro que eu acho que eu não tenho sotaque, mas, tipo assim, o pessoal, principalmente quando eu tava no programa, eles falaram, Larissa, você tem. E aí agora os meus amigos de lá tá falando, Larissa, você tá falando muito paulista já. Você já tá falando muito paulista, mas eu acho que é. Mistura, né? Você deu muito tempo de perder, imagina, 17 anos já. Não, super. É que quando Ah, eu mas cheguei... Cachoeirinha é Rio Grande do Sul, é muito perto de onde eu Sim, moro. E a Morava. minha família tem apartamento em Capão da Canoa. Então, todos os verões eu Torres, passava lá. Capão da Canoa, Do lado. imagina, É muito pertinho? pertinho. Muito, Muito. muito pertinho. delícia. E aí eu morava lá, 10 mil habitantes, é muito pequenininha, então todo mundo se conhecia, vizinho, sabe? Aquela cidade mesmo Você pequenininha. nasceu lá e morou até quanto tempo? Eu morei até os meus 18 anos, assim, tipo, a vida inteira, mas eu sempre tive vontade de morar numa cidade maior. Sempre falei, eu preciso morar numa cidade maior. E aí eu lembro que quando eu era mais novinha, eu falava assim, eu vou morar em Criciúma, que pra mim Criciúma era, tipo, gigante. Eu falei, Jesus, um dia que eu morar em Criciúma, tem shopping lá, porque na minha cidade não tinha, não tem até hoje, né? Falei, meu, tem shopping, eu vou morar lá. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu terminei 18 para 19, eu terminei a faculdade, né? E aí, eu também namorava e meu namorado morava lá. Então, a gente começou a morar Criciúma? junto. Ele morava lá, do ladinho ali de Criciúma. E aí, eu já namorava ele desde os 17 anos, e aí foi onde a gente começou a morar junto. E aí, foi onde eu me mudei pra Criciúma, que aí era uma cidade maior. Eu falei, é agora. E aí, mas eu sempre queria. Aí, depois de uns anos, eu falei, preciso morar numa cidade maior. Eu falei, vou pra São Paulo, ou eu vou pro Rio de Janeiro. E aí, foi nesses últimos 2 anos, assim, que eu tava com muita vontade. Só que aí eu falei, não, eu vou entrar no BBB primeiro, e aí depois eu vou, que aí vai ser mais fácil, porque é uma cidade muito maior, né? Nossa, já tava meio que calculando, Juro, assim. eu sempre tive vontade de morar numa cidade maior, porque eu queria, tipo, visibilidade, assim, no meu trabalho, né? E falar, se eu continuar aqui na minha cidade pequena, querendo ou não, eu não vou conseguir essa visibilidade, sabe? Que apesar de ser uma cidade pequena, em rede social, por exemplo, era uma cidade de 10 mil, já tinha 100 mil seguidores. E eu gostava queria trabalhar com a internet, né? Ah, Mesmo já fazendo a faculdade. Eu falei, vou fazer faculdade, vou fazer as minhas coisas. E aí eu vou, se eu tiver depois oportunidade, enfim, eu vou trabalhando com a internet. Então eu já tinha um pessoal que me acompanhava nas redes sociais. mas o que você queria mostrar na internet? É o seu lado de O que eu de mostrava... trabalho mesmo? o Ser meu- educadora? O meu nicho na internet era o nicho fitness. Porque o que eu fiz? Eu fiz educação física, licenciatura, professora. Terminei a licenciatura, fiz o bacharel para ser personal. E aí, o que eu comecei? Desde antes de eu me formar, eu já começava a dar dicas no meu Instagram. E aí, comecei a crescer, o pessoal começou, tipo, se interessar. Eu fazia receitinha, aí eu comecei a fazer, mostrar treino. E aí, eu treinando, mas nunca dei até eu me formar, né? Quando eu me formei, eu falei, agora... Eu já era professora de escola, né? Pequenininho, eu amo criança, dava aula para pequenininhos. Eu falei, mas agora que eu fiz o personal, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa visibilidade que eu tenho, esses seguidores e tudo mais, e vou começar a dar consultoria de treino online. E aí foi onde eu comecei a dar consultoria de treino online. Até antes do programa eu fazia isso. Eu era professora 2 vezes na semana, personal à noite, e eu dava... consultoria de treino online. Então, eu tinha aluno no Brasil, fora do país. Eu tinha muito aluno online, tudo online. Mas você usava uma plataforma? Assim? Isso, uma plataforma. Só que a plataforma não era minha. Era uma plataforma que você paga, né? E aí, eu fazia isso. Eu trabalhava com as 3 coisas, assim. Aí, dava aula na escola. Às vezes, tipo assim, 6 horas da manhã eu tava indo pra escola, à noite eu ia pra academia, dava às vezes aula até 10, 11 horas, e dava consultoria de treino online. Quando eu chegava em casa eu fazia treino, sabe? E vendia treino online, assim. Tinha muito aluno já. E até entrar no programa eu fazia isso. E antes de você sair da sua cidade, você chegou a trabalhar com alguma coisa, assim? Como que você se interessou nesse meio? Sei lá, se tem influência de seus pais? Aham. O que você fazia antes na sua cidade pequena? Não, na minha cidade, gente, eu vendia Bíblia.
tá? Eu já vendi Bíblia. Eu trabalhei... O meu primeiro trabalho foi com 13 anos. A minha família era uma família humilde, né? Tipo, a minha mãe tem nós 4 meninas. Então, a gente tinha que trabalhar para ajudar em casa. Então, com 13 anos, eu falei, preciso trabalhar, porque a mãe dava comida, as coisas em casa. Mas eu queria comprar uma coisinha, uma roupinha, um negocinho. Eu falei, preciso trabalhar. Aí eu fui na loja que a minha mãe trabalhava, e aí eu vi que tava muito movimento. E eu, 13 anos, eu falei, eu vou começar a ajudar aqui, a dona vai ver, vai gostar. E aí eu comecei a ajudar. Daí eu comecei a ajudar, e aí fazendo pacote de presente. Era loja do quê? Era loja de R$1,99. Sabe esses R$1,99? Aí eu comecei a fazer pacote de presente. Aí eu lembro que a dona olhou, e nem pode, gente, hoje, não façam isso, trabalhar com 13 anos, não pode, né? Mas aí ela começou a olhar e gostou, que eu era muito desinibida e conversava e atendia. Eu falei, oi, pra você, o que que era? E atendia na loja, vendia. E aí comecei a fazer pacote de presente, aí ela me contratou, tipo assim, meio assim, né? E eu fazia pacote de presente. Aí foi meu primeiro trabalho. Você sabe que aqui em São Paulo não tem muito 99, né? Não tem? Não tem. Nossa, no Sul tem o que muito. vender. No Sul tem muito. Por quê? Porque daí tem... Tudo tem nada de 99 aqui. Não, lá tinha muita coisa. Ou até R$10. Aí, tipo assim, a loja era até R$10. E aí eu fazia pacote de presente e aí comecei a trabalhar com isso. Aí depois eu trabalhei na loja de uma tia minha, aí eu era vendedora. Vendedora sempre. A minha família toda, a minha mãe é vendedora, sabe? Tipo, Tem a lábia. Tem. Não, aqui, ó. Ei, você vem com uma. Que pede uma meia, eu vendo tudo, entendeu? Aí eu começo a lembrar, não, mas você não tá precisando disso aqui? Então, tipo, a gente tem essa. Eu e minhas irmãs, todas trabalhamos de vendedora. Eu trabalhei de vendedora pra pagar minha faculdade, né? E aí comecei a trabalhar desde os 13 anos, trabalhando, e aí, beleza. Quando a minha mãe, sempre quando ela trabalhava em algum lugar, a gente ia pra lá. E aí os donos, o pessoal contratava a gente, porque eu e as minhas irmãs, todos os lugares que a minha mãe trabalhou, as 3 trabalharam. Todos. A gente pegava os trabalhos da minha mãe. Quantos anos tem suas irmãs? É uma de 33, Caliando, se eu não é 33, me perdoa. 33, a outra de 25, a outra de 24 e a outra de 19, que é a minha baby de 19. E aí, então, todas nós trabalhamos assim. Aí, a minha mãe trabalhava numa loja, numa papelaria, e aí o mesmo dono tinha uma livraria, que aí vendia Bíblia. E aí, eu falei, ele precisava de alguém pra vender as Bíblias. Eu falei... Mas de porta em porta, assim? Não, eu vendia numa loja. Era só de Bíblia. Eu vendia Bíblia numa loja, né? Aí eu falei assim, eu trabalho, eu entendo, quero trabalhar, é isso. E aí, tipo assim, eu sempre fui, a minha família toda sempre foi da igreja, mas não de entender, de vender a Bíblia. Aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar, trabalhei acho que quase 3 anos. Então assim, eu decorei, tipo assim, os versículos. Você leu toda a Bíblia várias vezes? Uma vez. Várias não, mas assim, né? Uma vez. É muita coisa. Mas assim, eu li uma vez e aí, tipo assim, decorei todos os livros da Bíblia, tipo, de ordem cronológica. Às vezes chegava um pastor lá e eu falei, eu preciso, né? Eu preciso falar sobre aquilo, mostrar que eu entendo. E aí, então eu sempre entendi muito, assim, mais nesse sentido. Então eu ficava lá, botava louvor, ficava lendo a Bíblia. Enfim, 3 anos eu trabalhei com isso. Mas calma, e quem vai comprar uma Bíblia já não é uma pessoa muito, tipo assim, a pessoa já... Deixa eu te perguntar, pode ser meio boba a pergunta, mas assim, não acaba sendo mais fácil porque a pessoa já chega certa de que ela quer comprar uma Bíblia? Ou como é que a pessoa tá lá, uma Bíblia? Uma Bíblia. Não, é que assim, tem várias Bíblias, vários tipos de Bíblia, várias linguagens, às vezes uma linguagem mais atual. Porque às vezes a pessoa não quer ler aquela linguagem mais antiga, que às vezes não entende. Então tem vários tipos de Bíblia, é a mesma Bíblia, é a mesma palavra, mas é várias versões, né, várias linguagens. Então aí você tem que explicar, não, ó, essa aqui é uma Bíblia de estudo, por quê? Porque ela tem do lado um espaço para anotações. Essa aqui é a Bíblia da mulher, que aí embaixo ela tem alguns conselhos, assim, sabe? Pra mulher, pra mãe. Então, aí a do adolescente. Então, aí você explica pra pessoa que ela não tem só a Bíblia tradicional, né? Tem a Bíblia tradicional, mas tem várias linguagens e várias coisas que faz a pessoa realmente ler a Bíblia. Porque às vezes a gente lê aquela antiga e você não entende. Você lê um versículo e acabou. Me convenceu, quero comprar. É isso. Tem um site, gente, tem a Bíblia pra mãe, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia com várias linguagens. Então aí você lê como se estivesse lendo um livro. Eu não sabia, eu só tenho a antigona. Não, você lê como se estivesse lendo um livro. Às vezes até tem, assim, uns conselhos embaixo. Ó, hoje você vai meditar esse versículo. Aí você medita, aí, tipo assim, com espaço para anotação. Então, aí eu explicava isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas vão exatamente, eu quero uma Bíblia para ter em casa, para ler em vez em quando. Mas
ela não entende que tem várias coisas, né? Se tiver alguém assistindo que vende Bíblia e não mandar a publi, você tá boa, perdendo. próxima vez você a publi de Bíblia. Imagina! Tá bom, ela me convenceu a comprar. E a Tatá vai comprar, viu? Eu tô falando. Amanhã ela postando. Então, gente, comprei uma Bíblia da mulher. Da mãe. Da mãe. Eu adoro ler, tipo, esses livros que tem essas mensagens diárias. Eu amo também. Eu adoro. Eu sempre tenho do lado da Você tem cama. alguma que você lê no dia, assim? No dia, aham. Eu tenho A também. data certinho, Não, né? e sempre eu O falo. Jean que deu. E eu falo assim, nossa, viu? Era isso mesmo. Parece que fala com a Parece, gente, né? parece. Aí eu tento analisar em qual, né, momento ele tá falando. Mas eu também tenho uma que é cápsulazinha. Eu ganhei uma esses dias de uns fãs. Que aí você tira a cápsula. E aí é dentro da cápsula. E aí tem uma frase muito linda. Ah, isso eu gosto. Tem aquela outra que é palavra diário, não. É que lê no Sim, dia, assim. sim. Sabedoria. Enfim. Minuto de sabedoria. Ah, né? acho que é isso. que É isso, eu é isso, é tenho, isso, é né? isso. Ou não? Que ele é pequenininho, minuto de Não, sabedoria. é bem pequenininho. Ah, tá. É super tá. legal. É Ganhei da esse. minha tia. Mas É. esse você abre no dia certo ou você, tipo, folheia... Ah, parei Não, aqui. eu abro aleatoriamente, É. assim. É. E aí, o que eu ia falar é que tem muitas coisas que a gente acha que tá super certo e que ali naquela nossa bolha, daquele jeito que fala, daquele jeito que se veste, Sim. daquele jeito que come, daquele jeito que tudo. Você não tem outras referências, sabe? Não. E aí, quando você é exposta num programa, né, nacional, com, sei lá, milhões Quando eu de saí do espectadores, programa... eu imagino que deve ser um choque. Até na hora que você Muito. sai, você vê, gente, mas calma, as pessoas não falam isso aqui? Não, Né? Aquela coisa é muito de- doido. Isso me gerou muita insegurança, sabia? Tipo assim, eu sou professora, enfim, a minha cidade, até em Criciúma, que eu morava, eu nunca ninguém me corrigiu de nada, de palavras, né? Sempre, cara, pra mim era aquilo. Às vezes eu até poderia falar, mas ninguém nunca me corrigiu, nunca na minha vida. E aí eu entro no programa, e aí eu lembro, as pessoas lá dentro, teve umas 3 pessoas, acho que foi, enfim, 3 pessoas falaram, é assim. Aí tá. E aí foi. Aí eu lembro que no começo eu falei, cara, por que as pessoas estão me corrigindo? Tipo, aí eu lembro que a Bru ainda, eu gosto tanto do jeito que tu fala lá, não sei o que, mas falava assim, todos eles falavam sempre de um jeito muito amoroso comigo, né? E aí eu comecei a notar, mas eu falei, é isso. Quando o Tadeu entra no discurso, ele falou, e essa menina que trouxe, que se dane o verbo, muita alegria pra essa casa. Na hora eu falei, cara, ele falou, trouxe, eu trouxe. Aí eu peguei, alguma coisa lá fora tá rolando. Tá rolando. do que eu tava falando, né? E aí eu saí do programa, e aí eu vejo, muita gente fala, né, do jeito de falar, do meu jeito de falar, enfim. E aí eu comecei, quando eu saí, eu vi que muita gente levou isso como o Tadeu, todo mundo levou muito na esportiva, é isso, tipo, a minha cidade lá, muita gente fala isso, fala assim, né, e muita palavra, não só essa palavra, muitas palavras erradas, assim. Que... Não, lá no Sul também, eu falava assim. Então, e muita gente eu me tive um choque também quando eu mudei pra São Paulo. muito, e aí o povo tem a mania de corrigir, e eu, assim, eu sempre fui muito de corrigir as pessoas, não corrigir, mas assim, eu sempre notei quando a pessoa escrevia errado. Mas quando a pessoa falava errado, eu nunca notei. Minha mãe fala assim, minhas irmãs falam assim. Tanto que a minha mãe, quando eu saí, ela falou assim, Lari, por que eles estão falando disso, do truce? Tipo, porque ela fala assim. Eu e a Bela a Bela é minha assessora, né? A gente foi pro Sul e a Bela fala super corretinho, assim, né? E aí a gente foi no restaurante, aí o garçom, não, eu já trouxe pra vocês os refrigerantes e tal, não sei o quê. Aí a Bela me olhou, e aí como agora eu tenho essa noção, eu olhei pra ela e, tipo, muita gente que me acompanha fala algumas palavras assim, né? E aí agora... eu automaticamente eu não tô mais falando, mas não é nenhuma coisa assim, tipo, é porque eu realmente quero aprender, outras, né? Mas assim, tem pessoas que falam de forma pejorativa, sabe? Tipo, usam isso, e isso começou a me gerar insegurança. Porque eu saí até então, brincadeira, tá? Eu tô brincando e tal, e muita gente fala, né, truce fatos, truce não sei o quê, e ainda eu brinco no meu Instagram, truce não sei o quê. Só que aí o que acontece? Eu tive que lidar com a internet, né? E aí as pessoas, elas não tinham muito o que falar de mim. Aí o que falava? Era do jeito que fala, da insegurança, burra, não sabe falar nem direito, truce, falando de um jeito pejorativo, não um jeito tipo, né? E aí começou a me gerar inseguranças, tanto que às vezes eu vou escrever alguma coisa, eu
eu tenho que mostrar pra minha assessora. Tipo, uma coisa muito óbvia, que eu falava, que eu escrevia, que eu fazia. Sempre, na sua sempre vida. começou a me gerar inseguranças, entendeu? Por causa disso. Mas, de certa forma, tem muitas pessoas que levam na brincadeira. E eu acho o máximo. Tipo, até eu brinco. Todo Só que mundo erra, né, gente? Também. Não tem... Não, aí começaram a usar. Mas tem muita gente que usa isso de uma forma, assim, pejorativa mesmo, ruim, sabe? Mas é uma coisa que você não imagina. Porque se eu entro, eu sempre. Cara, eu sou professora, eu sou inteligente, eu sou. Quando você sai, que as pessoas começam a te falar uma coisa que, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, que isso, sabe? Mas eu lembro que até no programa você ficou incomodada, né? Que te corrigiam. Teve uma vez, foi a primeira vez. Foi uma vez que aí eu falei, cara, tipo, não. Aí eu lembro que eu falei, mas é o meu jeito de falar. Mas eu pensei assim. Aí depois, de novo, alguém me corrigiu. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu lembro que o pessoal mesmo, tipo, ninguém mais falou. Mas também me corrigiram de uma forma muito legal, assim. E aí eu lembro que no começo eu falei, cara, que isso, assim. Aí depois eu fui, quando eu saí, aí eu vi, cara, é muito mais pesado, assim, o que as pessoas, sabe? Tipo, elas falam de um jeito muito ruim, assim. E aí eu comecei a gerar essas inseguranças, assim, em mim mesmo, sabe? Ai, que horror. Muito... Então, você tem que estar preparado que você vai viver coisas no Big Brother que você nunca imaginou. Quando que eu ia imaginar na minha vida que eu ia ter uma insegurança pro jeito de falar? Tipo, jamais. Ainda mais eu, que sempre fui muito comunicativa, de falar, de conversar, entendeu? Então é uma coisa que... Mas gerou muito meme. E eu uso os memes até hoje, tipo, isso é bom que você usa pra... Eu uso. Não foi uma coisa... Por mais que trouxe insegurança, mas você soube lidar bem com muito, isso, né? Porque, o que eu falo? Porque tem gente que usa numa forma legal, entendeu? Comenta, fala de uma forma legal. E eu brinco e falo mesmo e comento legal. Já outras pessoas... Mas acho que é isso, é em tudo na vida. E, tipo assim, a pessoa que ela quer falar de você... Se ela não vai ter esse assunto pra falar, ela não vai ter isso pra falar, ela vai arranjar. Ela vai achar alguma coisa. Eu acho que a gente tá em constante evolução. Lari, como foi pra você, assim... Tava lá no programa, você foi eliminada e depois você voltou numa repescagem. Doideira. E você saiu, você viveu aqui fora por um tempo. Foi. Quanto tempo você viveu? 4 dias. Eu saí numa semana e entrei praticamente na outra. Eu não sei, que foi um surto, assim, tipo... porque você não faz tanta lógica. Você sai e aí, tipo, tinha 9 pessoas pra voltar, né? Acho que foi. 9 pessoas pra voltar. 9 pessoas pra voltar. E aí eu pensei... Aí eles ligaram. Tipo assim, eu saí na terça. O que eu fiz? Eu cumpri quarta, quinta e sexta os compromissos na Globo. Você fica lá gravando, né? E chegou na sexta-feira, o pessoal da equipe do Luan Santana, eles entraram em contato já com a minha família antes, porque viram eu falando lá dele no programa. Porque a minha irmã, a segunda depois de mim, né, a de 24 anos, ela é muito fã do Luan Santana. Então, ela tinha fã-clube há 15 anos dele. Então, ela era, tipo assim, doente por ele. E ela é casada e tudo, e mesmo assim, ela falou, o meu marido, ele vai ter que aceitar que eu sou fã do Luan Santana. Que eu sou Luanete. Juro. E aí, quando eu falei isso lá dentro, né? Que eu queria que o Luan Santana fosse tal, muito por ela, assim, porque eu sei que ela ia amar. Tanto que ela falava, Lari, se você estiver lá e o Luan Santana for, só de você estar perto dele, eu já vou ficar muito feliz. Porque ela já ficou, tipo assim, não sei quantas horas numa fila pra assistir o show de perto, assim. Da grade. E aí, Luanete, assim, tal. E aí, a minha casa, como eu dividia quarto com ela, sempre foi, tipo, metade pôster do Luan Santana e eu no outro canto, assim. Metade Meteoro da Paixão. Metade eu, assim. Aí, Quando eu comentei lá no programa, aí ele viu, aí mandou pra equipe dele, né? Falou, pra mandar algum presente, alguma coisa lá pra casa, pra minha irmã. E aí a equipe dele mandou uns presentes lá pra minha irmã e convidou a gente pra ir acho que era navio e na gravação do DVD. Só que eu tava no programa no navio, parece. E aí, quando eu saí e fiquei até na sexta. No sábado, era a gravação do DVD. Em Goiânia, Minas Gerais? BH, isso aí. E aí, era a gravação do DVD. E aí, a minha irmã falou assim, eu não vou sozinha, né? E ela tava no sul. Daí, eu falei, cara, meu Deus, é a vida dela. Tipo assim, né? Ela é... E eu fui convidada. Aí eles pegaram, me convidaram a Carol, ela veio pra São Paulo, a gente pegou o avião aqui e foi pra BH.
E aí, chegou lá em BH, foi super legal, assim, a gente ficou lá numa área com a família dele, com o pessoal, com a ex-noiva dele. E aí, ela ficou pertinho, fomos no camarim. Tu imagina, ela ficava desacreditada, tipo, imagina você ser fã 15 anos de uma pessoa. Ela chorava, abraçava e, meu Deus, e te amo. E ela olhava pra mim e eu fiquei muito emocionada. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada por isso, porque eu falei, cara, olha o que eu tô podendo proporcionar pra minha irmã, sabe? Tipo, ela era muito fã, é muito fã. E aí foi isso. Aí beleza. Quando eu tava no voo em BH, que eu cheguei em BH, isso, no caso, eu fiz até sexta as coisas pra Globo, então eu não vivia aqui fora. No sábado, que eu tava chegando em BH, uma ligação da minha irmã. Daí ela falou assim... É porque, assim, como tinha tido as expulsões, eu tinha ido num programa lá na Globo, eles falaram, se tivesse uma repescagem, você iria? Mas eles nem estavam ainda pensando em repescagem. Eu falei, claro, eu iria, com certeza. E aí tá, e aí quando eles ligaram, a minha irmã mandou uma mensagem, atende. Aí que ela falou, atende? Que eu atender, aí eu falei, tá mentindo. Vai ter uma dinâmica e eles querem saber se tu vai participar, só que tem que estar amanhã aqui em São Paulo. E eu tava chegando em BH e eu ia ter que voltar. Daí eu falei, não, eu vou pro show, e eu saio do show e volto pra São Paulo. E aí foi isso que eu fiz. No caso, eu tive um dia aqui, 3 dias eu gravei. Mas pera, você se atualizou nesses dias, né? Ah, óbvio, quando você sai do programa, você já começa, as pessoas da Globo, quando você sai, já te falam. Elas mostram lá, olha que fulana falou de ti. Olha, então você já sabe as coisas, assim, tipo, no geral, você sabe. Claro, imagina, você fica 4 dias, você sabe das coisas. E aí, só que assim, você só sabe, e às vezes até é pior. Porque você fica sabendo coisa que às vezes era melhor você nem saber. Uhum. Porque às vezes a pessoa falou isso, é melhor você nem saber. Então aí você sabe de muita coisa, assim, tipo, mas não adianta muito. Big Brother não adianta. Você vai chegar lá, muda completamente tudo. Então o que eu sabia era mais ou menos quem tinha falado mal de mim, sabia quem tava, tipo, bem aqui fora, que era o Alface, a Domitila e a Mandi, que estavam melhor. E soube que o BBB não tinha nenhum favorito desde o começo. E é isso. E entrei. E daí fui confinada e beleza. Você não sabe de muita coisa, assim. Mas sabe do básico. Aí que eu cheguei no sábado, lá na gravação, eu voltei. Voltei no domingo, eles chegaram lá na casa onde eu tava, no Rio de Janeiro, pra me pegar de novo. E aí fiquei confinada mais 3 dias. Então, tipo assim, eu fiquei 4 dias aqui fora. Tipo, da vida, 4 dias, mais 3 dias praticamente gravando pra Globo. E aí, então, eu não saí, eu não vivi. Teve gente que, por exemplo, o Fred Nicasso, que entrou comigo, ele ficou 1 mês, entendeu? Então, conseguiu sair, ver a família. Eu não vi ninguém, eu não vi só a minha irmã, porque ela tinha vindo pro show. As minhas outras irmãs eu não tinha visto. Tinha visto a minha mãe, eu vi. E aí, eu entro pro programa novamente. Aí, quando chegou, eu achei que eles já tinham escolhido as pessoas que eles queriam que entrassem. Eu pensei, porque eles falam que vão fazer uma dinâmica. Eu pensei, eu acho que eles devem ter me escolhido porque eu fui a última a sair. Então, sabe de menos informação, viveu menos, sei lá. Pensei assim comigo. Uhum. E eu vou entrar. E eu pensei, eu acho que posso entrar de novo. Mas eu pensei, se tiver alguma votação, eu deixei um vídeo. Falei, se tiver alguma votação, vota que eu quero. E, tipo assim, eu lembro que tinha muita gente que torcia pra mim e falou, não entra, pelo amor de Deus, não. Então, eu falei, não. Eu vou entrar, eu vou entrar, e é isso. Porque quando você entra, quando você participa de uma caixa de vidro, ou agora, por exemplo, numa repescagem, é uma linha pra você se ferrar. Porque as pessoas criam muita expectativa. Se você não fala o que elas querem, taca o pau. Se você fala de mais, se você fala de menos, então, pra você sair no primeiro paredão que você bate, é muito fácil, muito fácil. É verdade. Tu cria as pessoas criam uma expectativa que você vai fazer isso, fazer aquilo, que você, às vezes, não supre, elas, tchau, minha filha, é isso. Então, eu já sabia disso, né? Porque eu já acompanhava o BBB, eu lembro quando, às vezes, as pessoas entravam na casa de vidro, não falavam o que eles queriam, tacavam o pau. Geralmente, quem entra depois, assim, se ferra. Então, assim, eu sempre falo, cara,
Tanto que quando eu saí, né, ali que eu saí antes das meninas, que eu não fiquei pra final, no meu discurso o Tadeu falou sobre isso, né? Será que é justo uma pessoa que saiu entrar? Ele falou alguns defeitos de cada um, e aí eu vi que ele meio que falou isso, assim, que tipo, o público meio que não achava justo eu ficar numa final, sendo que eu saí do programa. Só que aí eu pensava assim, né? Obviamente, eu acho que tem a vantagem de tu ver a tua família, que isso pega muito lá dentro. Você sente muita saudade, muita. Então tem essa vantagem. Mas tem a outra que, tipo assim, depois de uma semana já mudou tudo. Todo mundo lá é igual. E aí eu usei a estratégia de eu falar tudo. Porque eu pensei assim, se eu ficar guardando, as pessoas vão achar assim, ela tem vantagem. Então ela não merece ficar na final. E eu queria muito, né? E daí eu pensei assim, eu vou falar tudo pra todo mundo ficar igual a eu. Aí eu cheguei e falei, ó, você tem que melhorar isso e isso. Você tá muito bem nisso. Eu falei tudo. E aí eu falei, vou falar tudo, porque aí eu falei, Bru, você tem que melhorar nisso, as pessoas gostam disso de você, as pessoas não gostam de você, tal, você gosta disso. Então eu falei tudo pra todo mundo se igualar. Eu pensei assim, é a minha estratégia, eu vou fazer isso, porque eu pensei, eu quero ser igual a todo mundo e eu quero ter chance de ganhar o prêmio. Foi isso que eu fiz. E, na verdade, eu não me arrependo, porque eu acho que foi a melhor maneira, entendeu? De eu ter sido... Você ter ficado mais tempo também. Mais tempo, porque aí eu bati mais uns 4, 5 paredão depois. E você se arrepende de alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente? Não me arrependo, assim. Não, acho que em alguns momentos eu poderia ter seguido mais a minha intuição, porque eu seguia muito a minha intuição. Daí chega um momento que eu acho que também você tá muito cansada, assim, sabe? Falar, vou, que pelo amor de Deus, nada. É isso. Mas eu acho que eu poderia ter seguido um pouco mais a minha intuição, principalmente ali na metade do programa em diante. E eu acho que em alguns momentos ter mais calma, sabe? Acho que isso, assim. Mas, no geral, tudo serviu de aprendizado. Tudo serviu de aprendizado, assim. E se tivesse uma edição, assim, que colocaria alguns de volta, você participaria? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. E participaria de outro reality ou não? Acho... Assim, eu nunca falo assim, nunca digo nunca. Que, sei lá, vai daqui 5 anos, eu resolva participar, né? Não sei como é que vai estar a minha vida, então eu nunca digo nunca, assim. Mas agora eu não participaria, assim, de outro reality. E você ainda tem contrato com a Globo ou não? Não, o meu contrato é por isso que eu não tinha vindo antes, né? Terminou mês passado, acho que foi. Não, agora em julho, 1º de julho, acho que terminou meu contrato com a Globo. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário: o banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!